Vamos então a um treinamento aqui de como solicitar moldura ou apenas o chassi para um tecido do cliente, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto que você tem que saber o tamanho da arte do cliente. O tamanho da arte do cliente, nesse caso aqui tem 54 por 35. Como o cliente quer fazer a aplicação, ele quer colocar em qual moldura, é só o chassi? Então você tem que entender isso com o cliente, né? Vai ser só o chassi? Nesse caso aqui, apenas o chassi. Chassi com moldura? Aí é esse caso aqui. O chassi com a moldura canaleta, tá? Isso com o tecido do cliente, né? Qualquer caso, a gente vai entender esse tamanho para a gente poder solicitar um chassi correto para o que o cliente quer. Seu cliente, como é que o senhor deseja essa arte? O senhor quer ela como borda infinita? A borda infinita ela vem e cai aqui para baixo. O senhor quer ele só a impressão apenas na face? O senhor quer que deixe um dedo de borda branca? Então tem que entender com o cliente como é que é o modelo que ele quer que seja esticado essa obra de arte dele. Entendendo isso, você vai pedir o chassi de tamanhos diferentes. Vamos lá então para o desconto que você vai ter que dar quando for borda infinita. Então o cliente quer que essa arte aqui, ela cai para os lados aqui e que não mostre nada de branco. O tamanho daqui são 2 centímetros. São 2 centímetros aqui, 2 centímetros lá. 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Nessa arte que tem 44 por 35, você vai ter que pedir um chassi com 4 centímetros na largura e 4 centímetros na altura. Então aqui, essa arte de 35, ela vai ter que ficar com 31. Para contemplar o espaço que vai sobrar aqui da impressão, para ele descer. Só qual o ponto que você tem que prestar muita atenção? 31, não é? 31 dá aqui. Quando eu coloco 31, que a pessoa que vai fazer a montagem vai esticar, nós precisamos perceber se dentro desses 31 centímetros de largura, então ele vai pegar daqui, né? Vai sobrar essa parte aqui para descer aqui. E aqui também, a gente já até centralizou. Nesse caso aqui, tem um objeto principal aqui dessa imagem, que é o pé desse moço que está fazendo parte dessa obra de arte. Então você já vai falar para o cliente, né? Olha só, dentro desse tamanho de borda infinita, o pé desse desenho aqui vai estar para baixo, vai estar pegando nessa lateral. Pode ser assim mesmo? Aí ele vai falar, não, beleza, pode ser. Ou ele vai falar, não, não quero. Então a segunda opção é ser feito o chassi exatamente do tamanho da moldura aqui, em torno de meio centímetro menor apenas, para não aparecer branco, quando a gente colocar tudo aqui na frente. Então a gente mede o tamanho aqui dessa moldura, tamanho da moldura não, desculpa. A gente mede o tamanho da imagem para pedir a moldura meio centímetro menor do que o tamanho da imagem, para nada cortar. Igual aqui, se o pé dele tivesse um pouquinho mais para cima, faria tranquilamente, mas quem vai decidir é o cliente. Não, eu quero que a impressão desça para os lados, não tem problema, pode dar essa impressão de que está cortando o pé dele mesmo, é assim que eu quero. Quem vai decidir é o cliente. Ou então você vai lançar o pedido, não, eu quero que fique tudo na frente. Então isso vai dizer muito sobre como você vai lançar o pedido. Então primeiro ponto, se for com borda infinita, a imagem deu, tá tudo certinho. Se tudo tivesse esse espaço aqui, ó, daria para fazer com borda infinita tranquilamente, sem perguntar nada para o cliente. Agora, como tem isso daqui, o cliente vai decidir. Então, você vai lançar o pedido. Se for sem borda infinita, com as laterais brancas, vai ser o tamanho do chassi 54 por 35, que é o tamanho dela. Se for com chassi e borda infinita, vai ser 31, né, por 50. E aí você vai lançar nesse formato mesmo. Terceiro ponto é se tiver chassi. Se tiver chassi, o espaço que precisa para poder cair para cá pode ser 1 centímetro da imagem. Então 1 centímetro, nesse caso aqui, não comeria tanto o pé, porque ele não precisa descer muito.
Olha aqui, a visualização dessa parte aqui de dentro, ó, ela não precisa de descer e ir até o lado de cá. Ela descendo um pouquinho, já não dá para visualizar. Tá vendo aqui, olha, de pertinho? Desce só um pouquinho, não precisa da imagem ter os 2 centímetros, se for canaleta com chassi baixo, canaleta baixa, ou se for alta, não precisa de descer até lá, porque a visualização daqui é mínima dessa lateral, tá vendo? Essa moldura canaleta que pode ser chamada também de canaleta flutuante. Então, no caso da canaleta, você não precisa de fazer ele descer até lá embaixo. Ela caindo vindo um pouquinho aqui, já resolve. Então, entenda a arte do seu cliente, entenda o material do seu cliente e solicite o chassi que resolva o problema do cliente. O chassi que consiga fazer com que a arte caiba dentro que ela cubra todo o chassi, né? Ela precisa cobrar todo o chassi. Aqui a gente tá com um probleminha. Vou te mostrar que você já não vai fazer mais com que esse erro aconteça. Tá vendo? Olha, o chassi, ele tá menor do que a impressão. Vamos supor que o cliente solicite que tenha, eu quero 1 dedo de branco. Aí você vai fazer o chassi maior com 1 dedo de branco e vai deixar isso bem especificado no pedido para quando chegar aqui, a produção já saber que esse tecido, esse chassi, ele vai ter 1 dedo de branco, 2 centímetros, 1 centímetro de cada lado. E aí a gente não vai nem entrar em contato com o vendedor, a gente vai ter essa informação quando você lançar o pedido na produção, tá bom? Esse é o modelo de você lançar um pedido de quadro, se for só o chassi ou moldura canaleta para o tecido do cliente. Então, recapitulando, o tamanho que está o tecido tem que ser 4 centímetros a menos de um lado e 4 centímetros a menos do outro. 4 centímetros a menos na largura, 4 centímetros a menos na largura para cobrir tudo. Se não quiser cobrir, faz o tamanho exato, deixando pelo menos um pouquinho descendo, né? Então, faz o pedido do chassi meio centímetro maior. Se tiver sobra de branco, como tem nesse aqui, para o cliente queira sobra de branco, tem que ser uma sobra considerável, né? Para ficar bem bonitinho os quadradinhos, as lateraisinhas brancas. Aí você pede o chassi maior do que a moldura, 1 centímetro, 2 centímetros, para ter esse efeito de bordinha branca. Tá bom? Finalizando aqui, qualquer dúvida nós estamos à disposição.